Nós vamos para o Salmo de número 17. A série é A Vitória dos que Confiam no Senhor. A vitória dos que confiam no Senhor. E hoje no Salmo 17 nós vamos aprender sobre o Salvador dos que nele se refugiam. O Salvador dos que nele se refugiam. Então abra sua Bíblia aí no Salmo de número 17. Nós vamos lê-lo e depois vamos meditar nesta temática. Eu trouxe nos slides, mas acompanhe ou deixe sua Bíblia aberta para que depois nós possamos retornar. O texto diz: Ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Venha da tua presença o julgamento a meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas o meu coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e não encontras em mim nenhuma iniquidade. A minha boca não transgride. Quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Parecem-se como o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os e arrasa-os com a tua espada, livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre tu enches com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Vamos orar mais uma vez? Pai, ilumine as nossas mentes, nos dê o entendimento da tua palavra e nos ajude a colocá-la em prática. Muito obrigado por esse texto, por essa porção que iremos meditar nessa noite. Que ela avive os nossos corações, que sejamos transformados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vocês já foram acusados falsamente de algo? Você já foi acusado falsamente de algo? Muitos comentaristas, em razão dos termos utilizados por Davi neste salmo, entendem que a ocasião da escrita de Davi era a ocasião de difamação, de ele estar sendo acusado falsamente de certas coisas. Claro que nós não temos como, de maneira exata, dizer o motivo e a ocasião deste salmo, porque esse salmo apenas nos diz que é um salmo escrito por Davi. Mas, aparentemente, ao descrever os perversos que utilizam ou falam com lábios insolentes, versículo 10, e são insensíveis no coração, Davi estava sendo difamado. E o que ele faz? Busca refúgio no Senhor. Você já foi acusado falsamente de algo? Você já foi defraudado, difamado, injustiçado? Parece que são coisas comuns a esta vida. Se você já viveu um pouco, você já viveu isso. Alguém já falou mal de você injustamente, te acusou de algo que você não fez, ou te difama nas praças, entre amigos, aquela pessoa que diz ser seu amigo, isso que é mais terrível. Ou você já cometeu alguma injustiça, talvez injustiça até nos tribunais brasileiros, de uma causa que você não conseguiu ganhar, por causa da corrupção dos nossos tribunais.
e sem dizer o tanto que nós somos defraudados nos tribunais do nosso país, todo o povo brasileiro. Então, esse salmo é para nós. Agora, esse salmo nos ensina o que fazer. Esse salmo nos ensina basicamente duas coisas: esperar a justiça de Deus, porque Ele é justo e irá julgar, e encontrar no Senhor refúgio para as nossas vidas, porque Ele é o Salvador dos que se refugiam nele. Este é o tema dessa noite. Eu quero trazer aqui, antes de irmos para o contexto, um texto que eu amo, Naum 1:7. Talvez você já tenha recebido esse texto aí no WhatsApp, que eu gosto de enviar. Alguns irmãos estão passando por algumas pendengas, alguns problemas, eu envio esse texto. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Quem me apresentou esse texto, explicando para mim os detalhes, foi o pastor Josider, que foi pastor de muitos aqui, e o nosso pastor, primeiro pastor da nossa igreja. Ele que me apresentou esse versículo, explicando os detalhes dele. E esse texto diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Conhecer aqui é fortíssimo. Conhecer aqui tem a ver com amar. Ele ama os que se refugiam nele. Ele conhece, Ele sabe se você faz dele o seu refúgio, ou se você faz outra coisa o seu refúgio. Quem é o seu abrigo no temporal? Quem é o seu refúgio? Quem é o seu porto seguro? O que é o seu refúgio? Deus conhece os que se refugiam nele, e Ele ama. Nesse espírito, vamos entender um pouquinho do contexto. Como eu já disse, esse é um salmo que muitos comentaristas dizem que foi escrito porque Davi estava sendo difamado, caluniado. Agora, o que nós temos desse salmo, está aí bem no início, é que foi escrito por Davi, oração de Davi. E Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. O próprio Senhor falou isso sobre Davi, quando Samuel foi na casa de Jessé, ali para ungir Davi. Deus falou a Jessé, ou melhor, Deus falou a Samuel, que iria ungir um rei segundo o seu coração. E lá em Atos capítulo 3, 22, nós temos essa repetição dessa palavra, de que Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que conforme a sua vontade, segundo o seu coração, conforme a sua vontade. Agora, nós bem sabemos que Davi cometeu 2 grandes erros em sua vida. Claro que foram mais pecados cometidos, mas 2 grandes que são registrados pela Escritura. Um deles nós já até comentamos. Um que não comentamos: no final do seu reinado, ele desobedeceu ao Senhor quanto a um censo. Censo é contagem de pessoas. E ele fez um censo dos homens capazes de guerrear, porque ele estava querendo confiar o seu exército, a sua nação, nessa quantidade de pessoas, em sua própria força, na sua capacidade de ser um bom rei, e não em Deus. E essa desobediência trouxe disciplina do Senhor sobre Davi e sobre a nação de Israel. Você pode encontrar essa história em 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21, quando ele desviou a confiança do Senhor. Agora, antes disso, nós já conversamos sobre isso, Davi adulterou com Batseba. Davi estava em seu palácio, deveria estar na guerra, estava no lugar que ele não deveria estar. Estava em seu palácio, e ali da sacada do seu palácio, ele avista uma mulher tomando banho, uma mulher certamente formosa, e ele manda trazer essa mulher, e essa mulher era casada com Urias, que estava no exército, que estava na batalha, e ele adultera. Depois ele trama para esconder o seu pecado, depois ele envia Urias para frente da batalha, ocasionando aí a morte de Urias, e por fim o Senhor chega e repreende Davi, e Davi se arrepende amargamente, mas se arrepende verdadeiramente, porque ele é perdoado. Então, apesar desses erros, Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, foi considerado um santo de Deus. Ele buscava cumprir a vontade do Senhor, e a Bíblia não esconde que os heróis da fé, como diz o autor de Hebreus, são pecadores, porque no final das contas o herói sempre e somente é Cristo. Os demais são todos pecadores. Abraão, Isaac, Jacó, Davi,
E todos nós, cada um de nós. Mas ele buscava, mesmo sendo pecador, mesmo diante desses erros, ele buscava, ele desejava, ele almejava cumprir a vontade de Deus, sendo escolhido para que de sua dinastia viesse o Salvador. Dinastia é a descendência de um rei. E a dinastia de Davi, ela é eterna. Vocês entendem isso? Não porque ainda hoje existe ali em Israel um rei, filho de Davi, reinando o povo de Israel, atual Israel. Não, ela é eterna porque Cristo, filho de Davi, está no trono e vai estar para todo sempre. Então a dinastia de Davi é eterna. Que privilégio maravilhoso. Dele veio o Salvador dos que nele se refugiam. E vamos entender algumas ênfases aqui, e nesse primeiro momento nós vamos entender o Salvador de quem? Nós vamos dar ênfase em nós, nas nossas atitudes, na forma que nós devemos nos portar diante de Deus. E por fim nós vamos concluir observando as características do próprio Deus, deste Salvador. O que esse texto revela do caráter do nosso Senhor, dos atributos eternos, das características maravilhosas daquele que Deus é. Então a primeira coisa que nós aprendemos em relação a nós, das nossas atitudes, é que o nosso Deus é o Salvador dos que vivem sua palavra e andam em seus retos caminhos. Vivem sua palavra e andam em seus retos caminhos. Eu fiz toda essa introdução para mostrar para vocês que Davi sim pecou, mas ele era um homem justo, reto, e buscava a vontade do Senhor. E que da mesma forma, mesmo nós sendo pecadores, nós podemos alcançar isso. Claro que não pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor, pela redenção. É isso que acontece aqui. Davi estava sendo acusado injustamente, e ele clama ao Senhor, é o clamor de um inocente. Ele clama ao Senhor diante da injustiça, da acusação falsa que ele estava recebendo. E olha as palavras, ele diz: Senhor, ouve, Senhor, a causa justa, atende o meu clamor, é uma causa justa, dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Davi, ele era ousado para falar essas coisas diante de Deus, porque ele conhecia o seu Redentor. Ele: venha da tua presença o julgamento a meu respeito. Só existe uma forma da gente ter coragem de dizer isso, se nós estivermos debaixo da graça e da justificação de Cristo Jesus. Porque sem Cristo, se você pedir: Senhor, que o julgamento a meu respeito venha do Senhor, o que virá? Condenação. Agora, debaixo da graça, da justiça de Cristo, não vem condenação. E ele continua dizendo: prova-me no fogo, e não encontrarás em mim nenhuma iniquidade, e a minha boca não transgride. Ele buscava isso, ele buscava a santidade, buscava a vontade do Senhor. Caiu sim, pecou sim, mas a sua vida é marcada pelo desejo de ser santo. Quanto às obras humanas, pela palavra dos meus lábios, dos teus lábios, eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. Meus irmãos, há uma tendência, principalmente no nosso meio reformado, em que enfatizamos muito a graça. Isso é maravilhoso, a salvação é pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia diz isso. Mas principalmente em nosso meio reformado, há uma tendência de não nos importarmos com santidade, com santificação. E quando vemos alguém se importando, buscando, desejando, perseguindo, almejando fortemente, às vezes nós taxamos essa pessoa de crentinho, nós excluímos, nós falamos que essa pessoa é chata, legalista muitas vezes, e não é. Entende que o legalismo é quando nós buscamos a aprovação de Deus pelas obras. Agora, quando nós buscamos santidade por amor, não é legalismo. Eu não posso dizer que Davi era legalista porque disse essas palavras. De maneira alguma, ele está dizendo: prova-me. Ele utiliza a linguagem aqui da metalúrgica, provar com fogo, do tirar o ouro que é impuro e jogar no fogo para trazer ali o ouro purificado, e por aí vai, o metal, qualquer tipo de metal. Então prova-me com fogo, e você vai ver que eu estou puro, porque eu estou te buscando, e os meus lábios não proferem
coisas mentirosas, difamação. Nós precisamos perseguir isso. Se você está diante de uma roda de fofoca, tem que sair. O povo vai falar, é chato, é crentinho, etc e tal, mas saia, persiga isso. Isso não é legalismo, se você faz por amor. Davi, ele clama, e o Senhor salva aqueles que buscam retidão, aqueles que vivem a sua palavra, versículo 4, quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios, eu tenho guardado dos caminhos violentos. Pela tua palavra. Davi não é aquele ouvinte da palavra que entra no ouvido e sai no outro. No Salmo 119, o salmista diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então ele diz, pela tua palavra, porque eu aprendo a tua palavra, o que eu faço, eu desvio-me do caminho do homem violento. Eu vou desviar, eu vou para o outro lado. E aí ele continua dizendo que, no versículo 5, que os seus passos se acostumaram. Acostumar aqui é alguém que anda constantemente. No que? Nos caminhos. Veredas aqui é uma forma de falar caminho. É outra forma de dizer nos caminhos do Senhor. E os meus pés não resvalaram. Você pode falar isso de você mesmo? Você pode falar isso de você mesmo sem ter um sentimento de orgulho ou de legalismo, de moralismo? Com o amor do Senhor você se acostuma no caminho correto. O que é fantástico é que a Bíblia diz que quem é o caminho? Jesus. Nós conhecemos o texto, João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também é a palavra. O início de João é dito, no princípio era o verbo, a expressão lá, logos, também pode ser traduzido por palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra fez tudo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Então os que vivem na palavra, nada mais é dos que vivem em Cristo. Dos que andam em seus retos caminhos, nada mais é dos que andam em Cristo. E meus irmãos, atenção a isso, Cristo não é um caminho torto. Não é uma vereda tortuosa. Saia dessa mentira. O caminho de Cristo é reto, e por isso nós precisamos ser santos. Amém? Para refletirmos, mesmo que a retidão plena demonstrada neste salmo seja impossível para nós, assim como para Davi, e Davi um tipo de Cristo, claro que essa oração ecoa na voz de Cristo. Cristo de fato é aquele que nunca pecou, aquele que nunca se desviou, aquele que não tem pecado algum. Mesmo que a justiça plena, a retidão plena demonstrada nesse salmo seja impossível para nós, devemos não apenas desejá-la, mas buscá-la em Cristo e através dele, sabendo que nele somos justificados e ele é o caminho que devemos andar, o único caminho para a vida. Nele somos justificados. O problema de Davi é que as pessoas estavam acusando, e ao invés dele se auto-justificar, o que ele faz? Ele pede para Deus justificá-lo. É Deus que nos justifica. É Deus que faz a nossa justiça sobressair, porque a nossa justiça é Cristo. Amém? Segundo lugar, Ele é o Salvador dos que o invocam e confiam na fidelidade do seu amor. O salmista continua dizendo, versículo 5, eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Por ora o versículo 6, eu te invoco. O que é invocar o nome do Senhor? Nós utilizamos esse termo invocação como um termo litúrgico. O que é isso? É um termo que faz parte do nosso culto. O primeiro ato do culto é invocar o nome do Senhor. E o que é invocar o nome do Senhor? É clamar, é elevar a nossa voz até o Senhor. Isso que é invocá-lo.
Então Davi, ele está se referindo, claro, à invocação que ele fazia no particular, por meio das suas orações diárias, e Davi era um homem de oração, sem dúvida nenhuma, nós temos aí vários salmos que ele compôs, mas ele também está falando sobre a invocação cultica, o estar diante da presença do Senhor, junto com os irmãos, junto com a congregação. E há vários salmos que ele mostra isso, que o prazer dele é estar na casa do Senhor, que o prazer dele é cultuar ao Senhor, é estar diante dos seus átrios. Nós precisamos invocar ao Senhor, Ele é o Salvador daqueles que o invocam. Às vezes, claro que Deus é soberano, e eu estou falando aqui no sentido humano, entenda, no sentido humano, Deus é soberano e Ele governa todas as coisas soberanamente, e Ele decretou todas as coisas, mas às vezes, meus irmãos, nós ficamos sem a bênção do Senhor em certas coisas, por quê? Não invocamos, não buscamos, não estamos diante da sua presença. Entendam mais uma vez, eu estou falando no sentido humano, porque Deus é soberano, e tudo aquilo que Ele quer nos dar, Ele dará, independentemente de nós. Mas nós precisamos invocar com fé. Com fé, eu invoco, pois tu me respondes. Eu tenho certeza que o Senhor me responde. Eu tenho certeza que eu não estou falando para nada, eu estou falando para o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Vocês já pensaram, o Deus dos céus, Criador dos céus, é Criador de todo esse universo, se inclinando? Pode falar, meu filho. Eu tenho 2 filhas. E a Sofia às vezes vai falar alguma coisa, fica com vergonha, fala bem baixinho. O que você disse, minha filha? Pode falar. O que você quer? Inclina para nós. Então o Senhor é o Salvador dos que o invocam e daqueles que confiam na sua fidelidade, confiam na fidelidade do seu amor. Olha só, versículo 7, mostra as maravilhas da tua bondade. Bondade é amor. Ó Salvador, daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Aqui é o tema da mensagem. Ele é o Salvador dos que se refugiam à sua direita dos inimigos. Ele é o nosso refúgio, então nós precisamos confiar nele. E o versículo 8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Menina dos olhos aqui é uma expressão idiomática. Por mais que para nós parece que ele está falando sobre talvez aquela mulher que se apaixonou por ela, não é isso que o texto está se referindo. Menina dos olhos aqui é a forma que o judeu se referia à pupila, que é uma das partes que nós mais protegemos do olho. Se alguém vem diante de nós para, sei lá, fazer o mal, tentar colocar alguma coisa nos nossos olhos, ou se cai algum cisto, o que acontece? Rápido nós fechamos os olhos. Nós somos rápidos em protegê-lo. Então, menina dos olhos é a forma de se referir, uma expressão idiomática judaica, de se referir à pupila. O salmista está dizendo, olha, guarde-me, assim como essa parte tão importante do corpo, que rápido nós guardamos, ao fechar em meio a um perigo. Guarde-me. Guarde-me como a menina dos olhos. E logo em seguida, esconde-me à sombra das suas asas. Agora o que é interessante é que essas 2 metáforas que ele usa, tanto da pupila, como de um pássaro que ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas. Vocês já viram isso? Certamente vocês já viram galinha fazendo isso, né? Ajuntando os seus filhotes ali em meio a um perigo. Então, tanto de uma forma como a outra, essas 2 metáforas expressam o amor, a fidelidade pactual do nosso Deus, porque essas 2 expressões estão num contexto que o Senhor firmou um pacto. O que é um pacto? É um compromisso, é a aliança dele com o seu povo, de amar o seu povo e de cuidar do seu povo. Por isso que é aqueles que confiam na fidelidade do seu amor. Deus nos ama, e Deus nos ama com compromisso. O seu amor é leal, como diz o salmista no Salmo 133. O seu amor é leal, é fiel. Quer ver? Olha só os textos, eu trouxe 2 aqui. Deuteronômio 32, 10 e 11, é dito, ele o encontrou numa terra deserta, e num ermo solitário povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Aqui nós estamos em Deuteronômio, num contexto de reafirmação da aliança de Deus com o povo de Israel.
E aí olha só a continuidade, versículo 11: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhos, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Claro que aqui não está juntando o de baixo, mas está estendendo as asas e levando elas. Figura também de um pássaro. Olha só, quando o Senhor firmou a aliança, o compromisso pactual, Ele usou essas expressões. Agora, olha o texto de Zacarias. Zacarias nos traz uma luz muito maravilhosa. O próprio Deus falando para o povo de Israel: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. E aí, lá no final, versículo 10, ele diz: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de vocês, diz o Senhor. Quem que vai habitar no meio do povo? Quem que já habitou no meio de nós? Quem é Deus conosco, Emanuel? Jesus, o nosso Salvador. Então, olha que interessante. Cuidado, vocês que saquearam o meu povo, porque quem tocar no meu povo está tocando na menina dos meus olhos. Eu, o Senhor, que vou vingar. Então, o que Davi está falando nesse salmo é que ele está confiando na justiça de Deus, confiando no seu amor leal, no seu amor fiel, no pacto, na aliança, no compromisso pactual, na certeza de que Cristo viria, o seu Redentor. Amém? Terceiro lugar, o Salvador dos que se deleitam nele e se satisfazem à sua semelhança, ou com a sua semelhança. A partir agora do versículo 9, nós temos aqui um descrever dos perversos. Olha só, mais uma vez o salmista pede, clama, é uma oração para que o Senhor o proteja. Ele diz: protege-me dos perversos que me oprimem, dos inimigos que me sediam de morte. E aí ele vai descrever a partir do versículo 10. Insensíveis, eles cerram o coração e falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Pessoas que perseguem simplesmente pelo prazer de perseguir. Parecem-se como leão ávido por sua presa. Um leão ávido para querer derrubar. Eu fico imaginando Davi orando isso daqui e se lembrando que na sua juventude, antes de ser rei, o Senhor o livrou do leão e ele matou o leão para livrar as suas ovelhas. E ele pensando: Senhor, da mesma forma, mate o leão e livre as suas ovelhas. Então parecem como um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, enfrenta-os. Ele nunca perde a fé e arrasa-os. Com a tua espada livra a minha alma do ímpio. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens deste mundo. E aí ele vai mais uma vez descrever: olha, esses homens, a porção deles é esta vida. Ou seja, só essa vida que é a porção deles. Eles se saciam, eles se esbanjam dessa vida, dos prazeres terrenos. Eles se embebedam dos prazeres, das idolatrias, das imoralidades deste mundo. Livra-me deles. Cujo ventre tu enches com os teus tesouros. Então eles se fartam, o ventre é farto dos tesouros desta vida. E os que lhe sobram deixam os seus filhos pequenos, mas morrem, nada levam, e vai deixar os filhos esses bens. Aí Davi faz o contraste, e esse é o mais maravilhoso contraste desse texto. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Ele é o Salvador dos que se deleitam nele e se satisfazem com a sua semelhança. Como entender esse versículo? Olha só, no Salmo 11 e em Mateus 5:8, os dois textos juntos, para deixar claro essa ênfase, diz o seguinte, o Salmo 11: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os irmãos, o Senhor ama a justiça. Quando o Senhor olha para esse mundo cheio de corrupção, cheio de injustiça, isso não gera amor, prazer no coração do nosso Deus. Ao contrário, o Senhor ama a justiça. E é por isso que Ele vai vir julgar a terra.
e não tem injustiça nenhuma que não ficará impune. Inclusive a que nós cometemos, povo dele. A que nós cometemos, ele já condenou. Ele já castigou o seu filho em nosso lugar. E aos que não têm Cristo, eles serão julgados. Esses que amam a injustiça. O Senhor ama a justiça. Os retos, aqueles que têm Cristo, lhe contemplarão a face. Olha como isso é tão verdadeiro, que o próprio Cristo diz nas bem-aventuranças, Mateus 5,8, bem-aventurados, muito abençoados, muito felizes, e abençoados são os limpos de coração, porque verão a Deus. E que honra maravilhosa é ver a Deus. A ideia de ver a Deus aqui é se deleitar na sua presença. É o que nós vimos no Salmo 17, 7. E o Salmo 17, ou melhor, no Salmo 16. E o Salmo 16, existem várias expressões correlatas ao Salmo 17. Talvez Davi compôs esses dois salmos juntos. E como por exemplo, ele utiliza a expressão direita. Ele chama o Senhor em hebraico, nos dois salmos, de El. Normalmente é chamado ou de Elohim ou de Yahvé. Mas ele utiliza a expressão El para Deus nos dois salmos. E nesses dois salmos, ele termina falando do prazer que é estar na presença do Senhor. Como nós estamos vendo aí no versículo 11, que está projetado. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Tua direita, vocês se lembram, versículo 7 do 17? Que diz que o Senhor é salvador daqueles que à tua direita se refugiam. Então a direita de Deus não é só refúgio para nós, mas também é o lugar onde há delícias. Deixa eu extrapolar um pouquinho o texto. Quem está à direita de Deus? Quem que o Novo Testamento diz veementemente que está à direita de Deus? Que ressuscitado e ascendido está entronizado à direita de Deus Pai. Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele está à direita de Deus. É por isso que à direita dele é o nosso lugar de refúgio. Por isso que à direita dele é a plenitude. Porque é o lugar do povo de Deus junto com Cristo, o nosso Senhor, o cabeça daqueles que são o seu corpo. Nós somos corpo de Cristo, um corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Então ali é o nosso lugar. À direita dele há delícias perpétuas. À direita dele há refúgio. E então, quando nós acordarmos, o salmista Davi coloca, quando acordar, uma referência à ressurreição, uma referência à ressurreição dos últimos dias. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Olha o que João diz, 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus. Ele diz que é um privilégio no versículo 1, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar na sua segunda vinda, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Não é exatamente isso que o texto está dizendo? Olha, na justiça contemplarei a tua face, os puros de coração verão a Deus, os filhos de Deus irão contemplar e ver como ele é, e então seremos a sua semelhança, a semelhança de Cristo. Teremos um corpo glorificado, que não morre mais, e seremos puros, santos, justos, sem pecado algum. É isso que nós estamos perseguindo, a semelhança de Cristo. É este que deve ser o nosso prazer, nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Nós somos pequenos cristos, nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo, somos cristianos, seguidores de Cristo. Precisamos segui-lo e nos tornar cada dia mais a semelhança dele. Amém? Eu sei que é a conclusão, e por isso eu não vou me demorar, mas vocês viram que eu dei destaque naquilo que nós precisamos ser diante do Senhor. Agora, quem é o nosso Salvador? Quem é este que é o nosso Salvador? Quais são as características dele?
Olha como o Salmo destaca maravilhosas características de Deus. Primeiro, Ele é perfeito, santo, reto e justo. Versículos 1 a 5, Ele ama a justiça. Nós já vimos isso, nós lemos outro texto que dizia isso. Então o Senhor, olha só, quando o salmista diz que os olhos dele veem com equidade, o Senhor julga justamente. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é reto. Por isso nós precisamos perseguir isso, porque é como Ele é. Mas o texto também nos revela que Deus é rico em bondade, termo que aparece no texto. Ele é bondoso e Ele é fiel em seu amor, no amor para conosco, no amor da aliança. Ele não quebra a aliança, Ele permanece fiel. Por isso que Ele enviou Cristo para morrer em no nosso lugar. Ele é fiel, o seu amor é leal. E em terceiro lugar, o Deus, o nosso Salvador, é o Deus que é auxílio e redentor dos seus. Auxílio em meio a todos os inimigos. O salmista clama: levanta-te, Senhor, julgue, vai com a sua espada, destrua os meus inimigos. E o Senhor fez isso. Quem conhece a história de Davi sabe que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, porque o Senhor é o nosso auxílio, e Ele é o redentor das nossas almas. Porque no final das contas, vocês entenderam o contraste aqui? Se nós não tivéssemos Deus, o que nos saciaria seria as luxúrias, os prazeres do mundo. O nosso Deus seria o ventre. A nossa porção seria as imoralidades dessa terra. Mas como nós temos Deus, o que nos satisfaz é a semelhança dEle. Isso é redenção. Redenção não tem a ver apenas com perdão de pecados. Tem sim, começa com perdão. Começa com a declaração: você é justo. Mas redenção tem a ver com a libertação completa da escravidão, da dependência, da corrupção do pecado. Então quando você abandona o pecado, isso também Jesus conquistou na cruz. Isso é obra do Espírito Santo em sua vida. Isso é redenção. Não minimize a fé cristã apenas ao perdão, porque não é. Creia que Deus te perdoa, creia que Ele te faz justiça de Deus, uma vez que transformou Cristo maldição em nosso lugar. Mas acima de tudo, creia, continue crendo que Ele está te transformando à semelhança dEle. E quando você acordar, você será semelhante a Cristo. Amém? Rapidamente, algumas aplicações para a gente encerrar. Primeiro, se refugie no Senhor. Só nele há salvação. Quando você é difamado, injustiçado, perseguido, quando há um temporal à sua porta, quem você busca? O que você busca? Se refugie no Senhor. Não na sua própria força, não na força de outro, não em homem algum. Nós falamos no culto da virada: maldito o homem que confia no homem. Então não em homem algum. Confie no Senhor, se refugie nele. Só nele há salvação. Ele é o único caminho. Tenha prazer em ser a semelhança de Cristo. Enfatizei isso. Nós somos salvos pela graça, não é por obras. Não tenha dúvida disso. Mesmo sendo pecador como você é, como eu sou, todos nós temos, que cremos em Jesus, a salvação. Mas uma vez que somos salvos, uma das evidências é o desejo e a busca por santificação, por ser semelhante a Cristo. Tenha prazer nisso. Tenha prazer, se regozije. Não sei, você escreveu sua lista de ano novo? O que você colocou lá? Esse ano eu quero comprar uma casa, esse ano eu quero comprar um carro, esse ano eu quero comprar uma bicicleta, esse ano eu quero começar uma academia, esse ano eu quero ter mais um filho. Essa igreja é boa assim para ter filhos. Então esse ano eu quero... Por que você não colocou lá? Esse ano eu quero parar de mentir. Esse ano eu quero ser mais grato, menos ingrato, menos murmurador. Esse ano eu quero abandonar tal e tal pecado para ser mais parecido com Cristo. Tenha prazer, regozija disso. Faz uma festa, olha,
vamos festejar, porque eu venci esse pecado. Festeja a sua conquista, vá numa pizzaria. Só não pode ser o pecado da gula na pizzaria, né? Então, se venceu a gula, vai numa pizzaria, aí não dá, né? Então, festeja em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Tenha prazer em ser a semelhança de Cristo. Ande no reto caminho do Senhor. Viva a sua palavra. Que esse ano nós vamos ter vários sermões esse ano. Você vai escutar a palavra de várias e várias formas. Que não entre um ouvido e saia no outro, meus irmãos. Em nome de Jesus. Confie no amor fiel de Deus. Ele é fiel. Apesar de que às vezes nós não somos, Ele é fiel. Invoque o nome dEle. Invoque. Cultue, invoque em sua casa, ore diariamente, ore com a sua família, ore na igreja, venha invocar o nome do Senhor, priorize isso na sua vida e se deleite no Evangelho, na graça e bondade do Senhor. Acima de tudo, Cristo cumpriu cada coisinha deste salmo por nós. Ele foi o nosso substituto, por isso Ele é o nosso Salvador. E nós podemos nos deleitar nele. A verdade é que a transformação só vem através do deleite e do prazer. Transformação legalista vem por meio da obrigação da moralidade. Mas a transformação genuína do coração vem por meio do prazer. Quanto mais contemplamos e desfrutamos e temos prazer no Senhor e na sua glória, mais semelhantes a Cristo nós seremos. Tenha prazer, em nome de Jesus.